Bom dia, como eu prometi para vocês, eu vou contar um pouquinho da história da Maria Fernanda. Tudo começou em agosto do ano passado, quando eu descobri que estava grávida. Eu já tinha sofrido 3 abortos, eu tenho 11 anos de casada e o sonho de ser mãe eu já tinha deixado no porta-malas. Estava muito feliz sendo tia, sou tia de 2 bebês lindos, a Maria Joana e o João Antônio. E eu já tinha me conformado que eu não nasci para ser mãe, mas Deus me surpreendeu com essa gravidez. Liguei pro Dr. Flávio, aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, meu médico, e ele falou: Kelly, eu não acredito, eu quero te ver hoje. Aí marquei a consulta e estava lá. Realmente eu estava grávida de 5 semanas, uma gravidez tranquila, de forma natural, sem nenhum tratamento, e começou o pré-natal, normal. Com 10 semanas e um dia, ele fez a primeira medição da translucência nucal. Ele falou: Kelly, eu preciso ser franco com você. A translucência é um marcador de má formação fetal. E o normal é até 2,5, a sua já deu 4,1. Que eu preciso ouvir a opinião de outro profissional. Eu falei: doutor, mas o que isso significa? Ele falou: Kelly, em grande parte das vezes é algum problema mais sério com o bebê. Mas eu não quero dar nenhum diagnóstico ainda, eu preciso ouvir um outro profissional. Aí me encaminhou para uma médica especialista em Campo Grande. E essa médica é referência aqui no meu estado. Marquei a consulta, porque esse exame tem que ser feito até a 12ª semana. Marquei com ela e ela me examinou, foi um exame demorado. E eu falava assim: doutora, o doutor Flávio pediu para a senhora verificar se tem algum probleminha, porque a TN dela, do bebê, deu alterado, deu 4,1 lá. Realmente, tá alterado. De 4,1 em 2 semanas pulou para 10,1. Então, a chance de ter um problema genético, um problema com o bebê, seria muito maior. E de uma forma muito fria, ela falou comigo assim: não, e isso me examinando lá, aí ela falou: não, realmente, seu bebê não tem nariz, a TN tá super alterada, tá em 10,1, tem um sério problema cardíaco, você não vai poder ter seu bebê em Três Lagoas, o Flávio não vai poder fazer seu parto, você precisa urgentemente um acompanhamento de um cardiologista neonatal, eu já vou te encaminhar. E seu bebê tem higromas císticos no corpo inteiro, são caroços, eu tenho tudo que eu tô falando pra vocês, eu tenho comprovado em laudo. Ela tinha caroços assim no pescoço inteiro, no corpinho inteiro, o abdômen dela era um caroço só. Até então a gente não sabia que era uma menina. Aí eu falei pra ela assim: doutora, mas o que pode ser? Ela falou: pode ser a síndrome do 13, que vocês podem pesquisar, a síndrome do 18, vocês pesquisam na internet, o menos pior é a 21. Falou assim, como quem, sabe? Aí eu olhando pra ela, ela falou: mas se você quiser, você pode interromper essa gestação. Até o 5º mês você pode interromper. E eu olhei pra ela, eu não tava acreditando no que eu tava ouvindo. Aí saí do consultório dela e desci a Maracaju, em Campo Grande, chorando e ligando pro meu marido. Eu falava: liga pro Dr. Flávio, fala pra ele o que tá acontecendo. Ele ligou pro Dr. Flávio, relatou. O Dr. Flávio me ligava lá e eu ligava de Campo Grande pra ele, e a gente não conseguiu se falar naquele dia. Na sexta eu voltei pra casa e o Dr. Flávio me ligou. Contei pra ele em detalhes, ele falou: Kelly, tudo que ela falou eu já sabia. Então eu quero que você delete o que ela disse. Ele usou esse termo, delete. E amanhã a gente vai reiniciar seu pré-natal, que era o sábado. No sábado eu tava lá, às 8 da manhã. Ele mediu novamente a translucência do bebê, realmente estava em 10,1. E a Tatiana, nesse momento, Tatiana é a enfermeira dele, ela falou: você tem fé? Eu falei: é o que me motiva. Aí ela falou assim: se apega em Deus. Eu falei: eu já estou em oração desde anteontem. E aí a gente, com um grupo muito pequeno de amigos que
eu confiei esse assunto, a gente começou uma corrente de oração. Eu falei, doutor Flávio, falei, doutor, eu creio em milagres. Eu falei, o senhor crê? Ele falou, claro, Kelly, senão eu não estava vivo. E a gente continuou o pré-natal normalmente. Realmente o problema cardíaco existia, os higromas císticos existiam, o ossinho do nariz era quase inexistente, era hipoplásico, mas a cada semana que a gente fazia o pré-natal, que ele examinava, que ele fazia ultrassom, a gente começou a ver a evolução e o mover de Deus. O problema cardíaco que existia, ele já não conseguia detectar mais com algumas semanas. O ossinho do nariz apareceu e os higromas císticos, os caroços do corpinho dela, foram sumindo. Maria Fernanda é um testemunho de vitória. Minha gravidez foi tão tranquila, tão tranquila. Eu não acreditava que estava acontecendo tudo aquilo com meu bebê, porque eu não sentia nada. Eu só orava e pedia a Deus que desse saúde para mim e para ela. O Dr. Flávio foi um anjo que Deus colocou na minha vida e na vida da Maria Fernanda. O Dr. Flávio falava assim, Kelly, eu não acredito. O coração dela é perfeito. Você vai ter o bebê aqui em Três Lagoas. Aí eu falava, eu também creio, doutor. E nisso eu comecei a pesquisar todas as síndromes que a médica de Campo Grande falou que ela teria. A síndrome do 13, a do 18, a do 21. E aí eu falava, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito. O Senhor me deu um presente, tem que ser completo. Nos 8 meses de gestação, o Dr. Flávio falou, Kelly, eu não consigo ver nada. Os higromas sumiram. O ossinho do nariz está aqui. E o problema cardíaco também não tem. O coração dela bate no ritmo normal. A pulsação, o bater dele é perfeito. Chegou a 38ª semana. Ele marcou meu parto para o dia 18 de abril. De início, meu parto tinha sido marcado para as 11 da manhã. Aí no dia 17 ele me liga à noite e falou, Kelly, tem algum problema para você internar às 4 da manhã? Eu falei, não, doutor, nenhum. Ele falou, não, eu conversei lá no hospital e eu quero que o seu seja o primeiro parto. Eu quero o centro cirúrgico estéreo. Beleza. Internei às 4 da manhã do dia 18 de abril agora. E chegando lá, 6h20 da manhã, 6 horas da manhã, ele bate no meu quarto e falou, vamos? Falei, vamos. Entrei confiante em Deus. Entrei no centro cirúrgico, andando, confiante em Deus que tudo ia dar certo. Isso, a impressão que eu tinha é que a equipe inteira já sabia do problema. O Dr. Flávio, apesar do sorriso constante no rostinho dele, em todo momento eu sentia um medo, um receio. E ele segurava a minha mão e falava assim, vai dar tudo certo. Aí ele falou para o auxiliar dele, quando a Karina Moura chegar eu quero conversar com ela. Aqui na minha cidade a gente não tem UTI neonatal, infelizmente. Mas ele se cercou de todos os cuidados que poderia ter um bebê recém-nascido. Doutora Karina entrou no centro cirúrgico e ele chamou ela pro cantinho assim e eu ouvia ele fazer um resumo da historinha da Maria Fernanda. Higroma cístico, problema cardíaco grave e suspeita de algum tipo de síndrome. Em 3 minutos ele fez meu parto. Aí ele virou pra mim e falou, nasceu, 6h45, Maria Fernanda, Kellen, ela é perfeita. Ela já nasceu fazendo xixi e cocô. Doutora Karina pegou a Maria Fernanda. Meu marido foi acompanhar o primeiro exame ali da Maria Fernanda. E aí meu marido veio e falou, ela é linda, ela é linda. Doutor Flávio deixou ali aquele momento, a cirurgia fechando e fazendo aqueles procedimentos em mim.
E ele pessoalmente quis ir ver a Maria Fernanda. Eles examinaram a Maria Fernanda não tinha nada. Doutora Karina, um anjo, pegou a Maria Fernanda e me mostrou e falou: mãe, vamos conversar. Naquele momento eu vi os olhinhos puxadinhos. Aí o doutor Flávio voltou para terminar o procedimento ali do meu parto. Chamou meu esposo e falou: próximo, vem cá. Vem ver a condição do útero da sua esposa. Vem ver a situação do útero da sua esposa. E eu lá com aquele campo cirúrgico na minha frente, eu falava: doutor Flávio, são 6 mesmo? Porque eu sabia que eu tinha 6 miomas. Aí o doutor Flávio, muito calmo, falou assim: Kelly, eu aprendi a contar até 10, o resto eu prefiro deixar para Deus. Falei: como assim? Ele falou: você é uma forte candidata. Falei: candidata? Ele: é. Eu falei: a CA? Ele: isso, daqui 6 meses a gente volta a falar sobre esse útero. Eu falei: ok, doutor, mas tranquila. Ele terminou de fechar e ele chamou meu marido para olhar o meu útero. Meu útero é totalmente coberto, por fora e por dentro, de miomas. Aí fechou minha barriga, beleza. Eu fui pro pós-operatório. Aí vem a doutora Karina, a pediatra. Aí segurou na minha mão e falou: mãe, a gente precisa conversar. Eu virei para ela e falei: doutora, é a síndrome do 21, né? Que é a síndrome de Down. Ela falou: mãe, sua filha é uma incógnita. Usou esse termo. Falei: por quê? Ela falou assim: ela tem traços do Down, tem outros que não tem. Uma característica muito forte do Down é a cardiopatia, que a Maria Fernanda não tem. E outros traços que o Down tem, a Maria Fernanda não tem. A única coisa que a Maria Fernanda tem de Down são os olhos, o narizinho pequeno e uma prega nucal. Isso. O M da mão dela, ela tem as falanges no dedinho, tudo. E aí eu comecei a celebrar a vida, comecei a celebrar o poder de Deus e agradecer a Deus todos os dias por ter tido uma filha linda, perfeita, porque o maior medo meu era de nascer com as outras síndromes, que são muito piores que todas essas, tudo que eu falei até agora. E aí a doutora Karina falou pra mim: Kelly, vamos fazer o cariótipo banda G, que é o que comprova a síndrome de Down. Aí com 4 dias de nascida a gente colheu o sanguinho dela, levou 50 dias para chegar e chegou o exame comprovando que ela tinha síndrome de Down. Só que ela não tem as características, o que compromete a hipotonia muscular, ela não tem. Ela é muito elétrica, ela mexe bastante, então o portador da síndrome de Down geralmente tem dificuldade para mamar, para sentar, para falar, tudo isso devido à hipotonia muscular. E graças a Deus a Maria Fernanda não tem isso. O probleminha cardíaco que existia não tem mais. Aí o Dr. Flávio tem acompanhado. E semana passada eu tive no consultório dele, ele falou pra mim assim: Kelly, a Maria Fernanda é linda. É linda. Eu nunca vi uma criança com a pele tão linda. Eu falei: doutor, o senhor tá feliz? Ele falou: Kelly, minha carreira se divide em antes de Maria Fernanda e depois de Maria Fernanda. Hoje eu sei o significado do milagre. Eu não acreditei quando ele falou isso, porque um médico poder afirmar isso, ele sabe que a Maria Fernanda é um milagre. A vida dela é um milagre. Eu louvo a Deus todos os dias por tê-la comigo, porque é uma gestação tão difícil, tão impossível, porque ele e a doutora Karina falaram para mim: Kelly, um útero como o seu nunca geraria uma vida, por conta dos miomas que eu tenho. Eu fiz bariátrica, emagreci 50 quilos, ela nasceu com quase 3,5 quilos. Então, não foi roubado nenhum tipo de nutriente para ela. Ela é perfeita, ela é linda,
ela é saudável e eu tenho certeza que ela é meu presente. Então eu falo para você, mãe, você pai, que em algum momento duvidou do poder de Deus ou questionou o poder de Deus, não duvide, não questione. Deus sabe tudo o que faz. Deus sabe por que me deu a Maria Fernanda desse jeito e o porquê dela ser assim. Ela veio com uma missão e essa missão só Deus sabe qual é. Então, se você está passando por esse problema como eu passei, se você já passou por esse problema, se você tem vergonha por algum motivo do seu filho ter nascido com algum problema, não se envergonhe. Ele é o nosso presente, ele é a nossa joia. Eu preciso deixar registrado aqui o meu agradecimento profundo. Primeiramente a Deus, segundo ao Dr. Flávio Vasconcelos, meu médico, meu amigo, meu companheiro, parceirão mesmo. A doutora Karina Moura, que tem sido assim um anjo, junto a Maria Fernanda, o meu esposo, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, os amigos próximos que oraram comigo, estiveram comigo ao meu lado. E aqueles que eu não contei o problema, eu peço desculpa, mas era alguma coisa que eu não podia abrir, eu não podia contar. E eu não podia falar para ninguém, porque eu estava numa batalha espiritual, onde só Deus conhecia o meu coração. Então, eu deixo para vocês, para esses queridos, o meu muito obrigado. Crendo que o poder de Deus... o meu pastor também, que me disse que todo dia às 3 da manhã ele levantava para orar pela Maria Fernanda. Então, obrigada, pastor. Meu pai, que também é pastor. Então, eu acho que o céu foi bombardeado com orações. Então, nós cremos que o problema que existia foi interrompido na 12ª semana. Por isso que não evoluiu. A doutora Karina, agora na última semana, na terça-feira, eu estive lá, levei todos esses laudos de tudo que eu relatei para vocês. Ela olhou para mim, olhou os laudos, analisou, ela falou: Kelly, eu sou médica, e isso não some da noite pro dia. Ela falou: isso é um milagre. Então, mãe, pai, acreditem, milagres existem. Maria Fernanda é um sinal de milagre. Deus abençoe vocês. Visitem a página dela, facebook.com/mafert21 ou Maria Fernanda Bebê Fofura. Curtam lá, eu tô postando diariamente o dia a dia do desenvolvimento desse bebê, que é um milagre nas mãos do Senhor, e vai trazer muitas alegrias para todo mundo. Deus abençoe vocês. Um beijo, fiquem com Deus.